Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou pensador errante, e nesse vídeo a gente vai continuar nossa leitura comentada do livro O Pequeno Príncipe, dessa vez o capítulo 16. Então já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal se tá gostando da série de vídeos, deixa um comentário se você tá gostando ou não, se você concorda ou não com o que eu tô falando, e se inscreva no canal para não perder nenhuma notificação, isso ajuda o canal a crescer e ajuda você a ter acesso aos vídeos também, certo? Pra não ter que ficar vindo aqui toda hora procurar se tem vídeo ou não. Mas é isso. Então, vamos para esse vídeo, por causa que ele é bem mais curtinho, mas tem algumas coisas que eu gostaria de complementar nele, né? Então, vamos para a leitura. Capítulo 16. O sétimo planeta foi, pois, a Terra. A Terra não é um planeta qualquer. Contam-se lá 111 reis. Não esquecendo, é claro, os reis negros. 7.000 geógrafos. 900.000 negociantes. 7,5 milhões de beberrões. 311 milhões de vaidosos. Isso é, cerca de 2 bilhões de pessoas. Para dar-lhe uma ideia das dimensões da Terra, eu lhe direi que, antes da invenção da eletricidade, era necessário manter, para o conjunto dos 6 continentes, um verdadeiro exército de 462.511 acendedores de lampiões. Isso fazia, visto um pouco de longe, um magnífico efeito. Os movimentos desse exército eram ritmados como de um balé de ópera. Primeiro, vinha a vez dos acendedores lampião da Nova Zelândia e da Austrália. Esses, em seguida acesos lampiões, iam dormir. Entrava, por sua vez, a dança dos acendedores lampiões da China e da Sibéria, e também desapareciam nos bastidores. Vinha a vez dos acendedores lampiões da Rússia e das Índias. Depois, os da África e da Europa. Depois, os da América do Sul, os da América do Norte. E jamais se enganavam na ordem de entrada. Quando apareciam em cena, era um espetáculo grandioso. Apenas dois, os acendedores do único lampião do Polo Norte e o seu colega, do único lampião do Polo Sul, levavam a vida ociosa e descuidada. Trabalhavam 2 vezes por ano. Então, como é de costume, vamos primeiramente relembrar o que a gente viu no capítulo passado, no caso, o capítulo 15. E no capítulo 15 a gente vê a apresentação de geógrafo, né? E aproveitando já que era a última aparição, no caso dos asteroides, eu mostrei que cada um dos 6 asteroides mostrava um tipo de pessoa diferente. E tinha pessoas que queriam mandar, pessoas que queriam ser admiradas, etc. E o geógrafo se encaixa no tipo de pessoa que quer estudar. Então ele tá ali representando a casta intelectual e a casta religiosa também. São pessoas úteis, que ensinam as pessoas, que criam conhecimento, que ajudam as pessoas a melhorar. Só que a crítica aqui a esse geógrafo é justamente por causa que ele não aproveita o que ele estuda, ele não vai ver, ele não tem aquela satisfação no meio do caminho. Então é um conhecimento meio que vazio, por causa que ele não aproveita isso, ele só sofre, né? E também aproveitamos para falar como que a flor era efêmera, como que ela ia desaparecer, como as pessoas desaparecem de forma geral, né? Eu até citei o Sonofrir, inclusive, mostrando como as coisas elas passam, como as coisas definham, etc. E a gente perde com o tempo, né? E o que agora a gente vê no capítulo 16 é justamente o fato de que o Pspizinho chega na Terra, e esse evento é tão importante que o autor ele dedica um capítulo inteiro a isso, pra você ver como de fato ele acredita que isso deveria ser ressaltado bem, não apenas num parágrafo ou dois, mas no capítulo inteiro, né? E por que que essa chegada na Terra é tão importante? Por causa que a Terra, ela não é como os outros asteroides. Nos asteroides nós tínhamos pessoas isoladas, cada pessoa era única de um jeito, né? Ela tinha uma característica e era identificada pela sua característica, né? E as relações do Pequeno Príncipe eram muito mais voltadas pro um para um. Então, eram pessoas isoladas ou ele com uma pessoa que também estava isolada. Então era sempre 2 pessoas interagindo, não tinha uma interação em massa, não tinha uma noção de comunidade. Então as pessoas viviam cada uma no seu mundo, mantendo suas convicções, apenas ouvindo o que elas queriam ouvir, etc. Então, isso é muito diferente de uma relação comunitária de uma cidade grande, né? E justamente por isso que ele faz essa diferenciação. E ele quer deixar bem claro que a Terra não é apenas um pedaço de terra com várias pessoas dentro, mas essas pessoas interagem entre si, certo? E elas compreendem os outros. Mesmo que não seja uma compreensão no sentido que as pessoas entendem normalmente empatia, mesmo que não seja a definição correta, né? De pensar no outro, etc., de tentar tratar o outro bem, o que não é de fato a definição de empatia, mas enfim, né? É o que as pessoas entendem. Elas entendem o outro, sabendo que o outro existe, sabendo que ela não pode moldar o outro como ela quiser, como se fosse uma massinha de modelar, mas ela tem que aceitar que o outro é diferente, aceitar que existe contraposição a ela, aceitar que existem pessoas do lado dela, o que é muito mais fácil de você negar quando você tá isolado no mundo, né? Você tá vivendo bem longe no teu asteroide. Daqui a pouco eu falo mais disso, eu não quero me adiantar muito,
Mas eu acho que o que mais deixa claro essa visão do autor é justamente esse trecho que fala: contam-se lá 111 reis, não esquecendo, é claro, os reis negros, 7.000 geógrafos, 900.000 negociantes, 7 milhões e meio de beberrões, 311 milhões de vaidosos, isto é, cerca de 2 bilhões de pessoas grandes. E ali ele até complementa também, né, do exército de acendedores de lampião, que é no caso 462.511 acendedores de lampiões. Então, ele deixa bem claro que são várias pessoas. Eu só acho que se você somar não vai dar 2 bilhões. Mas enfim, eu entendo que o autor não quis fazer exatamente um reaceamento. Ele não estava dando uma de Receita Federal para ver quantas pessoas tinha. Mas eu estava, tipo, fazendo um paralelo pra você ver como as pessoas não são únicas, mesmo os reis, né? E isso me lembra bastante, sinceramente, uma coisa que eu pensei há muitos anos, eu sempre penso, na verdade, que é: será que nós estamos isolados uns dos outros? O que que diz que eu não estou isolado? Por exemplo, se a gente for pegar a quantidade de pessoas, as únicas pessoas que não estão isoladas, no caso, seria a China e a Índia. Por causa que se você fizer um círculo em volta da China e da Índia, pelo menos na parte inferior da China, que é onde tem mais pessoas, né? Vai ter mais pessoas dentro do círculo do que fora do círculo. Pra começar a conversa. Então, se for a quantidade de pessoas, meio que todos nós estamos isolados, exceto os chineses e os indianos. Mas nós sabemos que nós não estamos isolados. Porém, se você já viajou de carro, não sei se você mora numa cidade grande, uma cidade pequena, mas para quem mora em cidade grande, né? Se você viajar de uma cidade para outra, você vai ver que não é só uma linha reta, não é apenas uma curva, uma linha ali, feita de asfalto, que liga uma cidade a outra. Tem várias coisas no meio do caminho. Você vai ter chacras, vai ter estâncias, você vai ter pequenas cidadezinhas, você vai ter locais, tipo, se fosse bem mais antigamente, seria tipo poços d'água, etc. Tem locais onde a pessoa pode pegar recursos para que ela consiga seguir a viagem, pegar água, comprar comida, no nosso caso, abastecer o carro, enfim, sabe? Não é simplesmente, vamos fazer uma linha reta aqui, é isso, bom dia. Chega numa cidade a outra, num pulo só e se der errado, já era, sabe? Não, tem coisas no meio. Inclusive, a minha cidade, ela surgiu dessa ideia de cidades no meio, que é durante a viagem dos tropeiros, eles vinham de São Paulo para o Rio Grande do Sul, e do Rio Grande do Sul para São Paulo, Pendegada, etc. E eles precisavam de um lugar para ficar no meio do caminho, né? E daí surgiu minha cidade para ser uma dessas paradas deles, considerando também a quantidade de distâncias que eles tinham que percorrer. Então, o que exatamente são essas pessoas isoladas? O que são esses asteroides? Porque se eu sair agora de uma cidade, que é uma cidade média, não é uma cidade grande, mas é uma cidade média, e eu for para qualquer outro lugar, eu vou passar por um monte de pequenas cidadezinhas. Vai ter posto de gasolina, esses postos de gasolina tem uma pequena comunidade em volta para abastecer ele ali, né, para pessoas que moram ali e trabalham. Vai ter restaurantes, daí também tem pequenas escolas ali, sabe? Tem que ter toda uma pequena estrutura para manter aquela pequena comunidade. E tem locais também que, tipo, tem montanha aqui, daí a gente tá passando por um vale, daí estabelece uma cidade aqui, todo mundo passa por aqui, e a cidade vai crescendo, etc. Em que momento que as pessoas estavam isoladas e quando elas deixaram de ficar, sabe? Qual que é o ponto de desequilíbrio? E, tipo, quantas pessoas? Se vê uma pessoa a mais, elas não estão mais isoladas? Então, é um negócio muito difícil de medir. Mas, se você for para pensar, cara, de certa forma, todos nós poderíamos ser considerados isolados. Por causa que muitos de nós nunca vão sair da onde a gente nasceu. A maioria da gente vai, às vezes, vai nascer, viver e morrer. Se a gente tivesse na Idade Média, né? Hoje não tem tanto isso porque nós temos uma grande globalização, sabe? De, de troca de produto, etc., combustível e tal. Então, não tem isso mais que eu vou citar. Mas antigamente o que existia é que as pessoas, inclusive, comiam as coisas que estavam ao seu redor. Então, ninguém nunca comia uma coisa que, tipo, vinha do outro lado do mundo. Ela comia uma coisa que foi produzida naquela região mesmo. Então, tudo sobre aquela pessoa pertencia a uma região. E ela não saía daquilo dali. Tipo, era muito raro pessoas saírem daquele local. Então, de certa forma, ela estava isolada. Mas nós hoje ainda fazemos isso. A única diferença é que nós pegamos comida de longe, etc. Tem caminhão, e, enfim, né? Pegamos produtos da China, a gente
tem tecnologia da Alemanha, enfim. Então, a gente tá menos isolado nesse sentido de troca de produto, mas nós ainda estamos isolados no sentido de relações humanas, de certa forma. Por causa que, se nós não tivéssemos internet, você provavelmente só conheceria pessoas que moram em volta de você, tipo, no máximo 5 quilômetros de distância. Essas pessoas seriam seus melhores amigos, melhores amigas, é, talvez a tua esposa ou teu marido, não sei. Vai ser os teus inimigos. Então, tudo que se conhece, todas as suas relações humanas vão pertencer a um determinado espaço. Então, de certa forma, você estaria isolado. E a internet trouxe essa ideia justamente de quebrar essas barreiras. Eu posso conversar com pessoas que estão do outro lado do mundo em menos de uma hora, o que é bem surpreendente para a história da humanidade, considerando o tamanho e etc. E isso mudou todas as relações. Nós deixamos de ficar isolados, cada um no seu ponto. Aí nós ainda estamos fisicamente, né? Mas informacionalmente não estamos mais. E sempre bate, sei lá, uma crise existencial pensando, pô, mas a pessoa ali, ela vai passar o resto da vida dela, tipo assim, no interior de Santa Catarina, lá numa cidadezinha pequena, onde o pessoal passa de carro, ela vai ver várias pessoas passando ali, e ela nunca mais vai ver essas pessoas, sabe? Vai ser um negócio super, super assim, descompromissado, por causa que não importa muito, a pessoa talvez nunca mais volte no teu estabelecimento. Então, essa pessoa, de certa forma, tá isolada, sabe? Mas será que nós estamos isolados também? Você viver numa cidade grande, tipo, será que você vai. Mesmo que você, tipo, estivesse em São Paulo, tipo, você vai conhecer todas as pessoas? Você. Só porque você tem a potencialidade de conhecer muitas pessoas em quantidade, isso faz com que você não esteja isolado, sabe? E é isso que eu acho que esse capítulo é legal. Ele mostra essa mudança, essa disrupção que existe com o Pequeno Príncipe chegando numa comunidade grande, com várias pessoas. Que, obviamente, ele não conversa com todo mundo, a gente vai ver ao longo do livro, né? Se você já leu, você já sabe. Mas ele não vai conversar com todos. Ele vai conversar com alguns, etc. E é meio que isso que nós fazemos, né? Nós meio que ignoramos muitas pessoas, principalmente em cidade grande. Tem, sei lá, 500 pessoas andando num local comercial ali, você talvez não converse com nenhuma delas. Sendo que cidades pequenas, você, sei lá, às vezes cidade é uma coisa, tipo, umas 25 quadras ou 400 quadras. E a pessoa, tipo, você andando pela cidade, você cumprimenta todo mundo, sabe quem que é, etc. As fofocas correm mais rápido. Sabe, tem aquele negócio de, você é filho de quem? Você vai em qual das igrejas? Sendo que às vezes a cidade só tem duas igrejas. Ou, você estudou aonde e tal? Tem duas escolas ou três na cidade inteira. Eu só compartilho às vezes um postinho de saúde, e isso quando tem que pegar, tipo, tem que ir pro hospital, então tem que ir pra cidade do lado, sabe? Tem esse tipo de coisa. E não para pra pensar muito nisso, porque a gente vê isso, tipo, é cidade grande, ou média, né, no caso, no meu caso, média. A gente não pensa nisso, a gente tem hospital, a gente tem universidade, a gente tem shopping, a gente tem um monte de coisa e não pensa nas pessoas que estão mais retiradas, né? Mas que, de certa forma, estão igualmente isoladas, assim como nós estamos. Pelo menos nesse sentido de relações sociais, né? E justamente que eu acho que é legal esse ponto que o Exupierre traz, que eu não tenho certeza se ele pensou nisso, mas eu acredito fielmente que sim, que é justamente o fato de que as pessoas que estão isoladas, no caso o rei, o beberrão, o homem de negócio, etc., eles estão isolados, no caso eles não têm pessoas em volta deles, por isso eles podem se enganar mais fácil. É muito mais fácil fazer tipo uma lavagem cerebral, você mudar, você manter o pensamento de uma pessoa estável, ali no caso é sempre fixo no mesmo lugar, quando ela não conversa com ninguém, quando ela está isolada no mundo, do que quando ela tem comunidade. Porque, por exemplo, o rei, que achava que era absoluto lá, o primeiro rei que o Príncipezinho conheceu, com certeza ele era muito diferente desses 111 reis que o Príncipezinho fala aqui no capítulo 16. Por causa que aquele rei ele conseguia se enganar dizendo, não, sou absoluto, ninguém me desobedece e tal, porque ele estava isolado. Então ele tinha menos pessoas para entrar em conflito e tentar desobedecer ele. Enquanto que esses 111 reis da planeta Terra, obviamente, sabiam que as pessoas iam desobedecer eles, que eles não eram soberanos do planeta inteiro. Então eles tinham uma mentalidade diferente, eles conseguiam se enganar menos. Isso que eu acho que é bacana, que mostra que quando você tem comunidade, você meio que é forçado a encarar a realidade mais rapidamente. E você tem que ter um pensamento que funciona, um pensamento que te serve, serve aos outros, sabe? Então, eu acho muito interessante essa abordagem que ele traz. Por causa que.
o Opus Piscina aprende bastante na Terra. Ele aprende que não é o único no mundo. Inclusive tem a parte da Rosa, que a gente vai ver no próximo capítulo, né? Que a raposa fala com ele, etc. Que é... Ah, mas se tem várias pessoas, por exemplo, que pensam igual a esse meu amigo, que eu considero tanto, por que esse meu amigo é especial? Sabe? É tipo essas perguntas. Porque muitas vezes a gente pensa, tipo, por exemplo, se você é de uma cidade pequena, você vai falar, não, porque tem meu amigo aqui, sei lá, Emanuel, e o Emanuel é de um jeito. Eu amo ele porque ele é o único no mundo. E daí você vai ver, tipo, conhecer pessoas na internet e você vai chacoalhar uma árvore na internet e cair 12 igual a ele. Sabe? Só muda a aparência, muda às vezes algum trejeito e etc. Mas pensa igual a ele, tem mesmas convicções, fariam escolhas muito parecidas com ele, sabe? Talvez não seja idêntico a ele, obviamente cada pessoa é única nesse sentido de as suas ações vão variar se forem expostas ao mesmo ambiente. Mas obviamente ele não é único no sentido de, não, só existe ele pensando desse jeito e acabou. A gente se engana muito quando a gente tá bem isolado, quando tem poucas pessoas em volta. Então, se você e se teu amigo Manuel fosse para uma cidade grande, por que você continuaria sendo amigo dele, sendo que tem outras pessoas quase idênticas a ele, sabe? E é tipo, é meio que isso que eu acho que o autor tá preparando a gente vai ver no próximo capítulo, tô meio que dando spoiler, mas, sabe, eu gosto bastante disso. Eu gosto desse tipo de reflexão, justamente por causa que você vai observar e ver que você não é tão único quanto você acha que é, mas você não é igual aos outros. Perceber que você tá meio que isolado no mundo, por causa que você é limitado o quanto pessoas podem interagir, mas isso não importa, por causa que o que realmente importa é as pessoas que você escolhe interagir, as pessoas que querem estar do teu lado, as pessoas que constroem uma história com você. Eu tô dando spoiler, droga, mas enfim, sabe? É isso que realmente importa. Não importa quantas pessoas tem no mundo, o que importa é as pessoas que fazem parte da sua vida de fato, né? E aqui eu até gostaria de fazer mais um comentário sobre outra coisa que ele também comenta aqui, no caso dos lampiões, etc. Ele fala do giro da Terra para dizer o tamanho dela, etc. Para mostrar o quão grande que ela é comparado aos asteroides, etc. E comparava com passos, né? E aqui é interessante que, justamente ele pega, vou até usar meu cubo mágico aqui, ele pega para dizer que a Terra vai girando e conforme ela vai girando, vai acendendo e apagando, né? Mostrando que o planeta é tão grande que, tipo, enquanto uma pessoa tá dormindo, outra tá acordada ali e ela nem percebe isso, de tão grande o planeta é. Não é que nem os outros que têm consciência de que eles são pequenos mesmo. Por causa que, tipo, também entra naquele negócio, cidade grande. Se você tá na cidade grande, você pensa, ah, tô com medo da galera aqui, né? Ô, entendeu? Tá cheio de gente aqui, ó. Eu sou o centro do mundo aqui, não estou isolado, não. Enquanto que as pessoas que estão em cidades pequenas, elas têm consciência que elas são isoladas, que o planeta delas é pequeno. Talvez seja por incapacidade de a gente conseguir ver até o horizonte, de ver como a nossa cidade é pequena, que mesmo que tenha várias pessoas ali, mesmo que tenha várias possibilidades de pessoas para se conhecer, ainda assim é limitado, não é toda a humanidade. Mesmo que fosse toda a humanidade, necessariamente, ainda assim é bem limitado. Você só vai até um certo pedaço, você não vai até os confins do universo. Mas isso não é ruim, necessariamente, né? E outra coisa que eu achei interessante é que ele até fala ali a piadinha do Polo Norte e do Polo Sul, dizendo que ele tem um amanhecer e um pôr do sol. Isso é verdade. Até, de novo, puxando o cubo mágico aqui, mostrando. Vamos supor que esse cubo mágico é planeta Terra, beleza? Aqui o amarelo é o norte, aqui embaixo é o sul. Vamos dizer que a minha mão aqui é o Sol, né? Obviamente o Sol é muito maior do que a Terra, mas tudo bem. O que eu vou fazer é que eu vou começar a girar essa Terra aqui, né? Ela não é reta, não é reta assim. Ela tem uma inclinação, então fica mais ou menos assim. Conforme ela vai girando, no caso, neste eixo aqui, certo? O norte continua sempre aparecendo aqui, certo? Meu Deus, escureceu toda a tela. Enfim, o que vai aparecendo é esse eixo aqui, a parte de cima vai estar sempre virado para o Sol, né? Conforme o planeta vai girando ao redor do Sol, ele vai mudando a posição. Deixa eu trocar aqui agora. Ele estava assim, né? Então agora o que acontece é que quem está apontado o Sol é o Sul. Então aqui embaixo do Sul é que vai ser iluminado. Então, sim, o planeta Terra, ele tem partes que vão ter dias e noites e 24 horas. Tem outras partes que o dia e noite dele vai ser 365 dias. Ou converter isso em hora, eu estou com preguiça de ver isso na internet agora quanto seria. Enfim, eu não sou homem de negócio para ficar fazendo conta com um número só porque sim. Então, é bem interessante isso, sabe? Inclusive, deixa eu pegar aqui. Eu fiz um sextante para fazer um trabalho de matemática sobre isso. E é legal que o sextante ele mede ângulo, no caso aqui, né?
Você usa esse espelhinho aqui para você conseguir medir o ângulo, normalmente do sol ao meio-dia. E se você tiver, tipo, no Equador, provavelmente o sol vai estar em um ângulo mais ou menos de 90, 70 graus, certo? Se você estiver mais ou menos na parte que é mais tropical, assim, digamos assim, subtropical, na verdade, né? Vai estar mais ou menos uns 70, uns 40, mais ou menos. Agora, se eu estiver de 40 até 10 graus, mais ou menos, que é onde se mede. Na verdade, zero, né? Mas tudo bem. Zero já tá se pondo, né? Mas se tiver até mais ou menos uns 10, você tá, tipo, na região mais fria mesmo do mundo. E por que isso acontece? Por causa que, de novo, aqui, acontece que o Sol tá aqui, né? Se for ver o ângulo do Sol, se isso aqui fosse redondo em cima, né? Você veria que ele estaria mais ou menos aqui. O Sol também em cima, certo? Se você olhar na perspectiva aqui, ó. A perspectiva dele vai estar mais ou menos assim. Se o Sol começa a baixar, no caso, a Terra começa a inclinar, o Sol se esconde, e daí fica todo de noite. Então, o que acontece é justamente isso. Então, é uma piadinha bem legal. Sinceramente, é uma coisa legal de você trazer. Até porque eu acho que Segunda Guerra Mundial isso não era tão sabido pelas pessoas, né? Enfim, obviamente não era uma coisa só os intelectuais sabiam, mas nem toda pessoa sabia, então acho que é legal trazer isso aqui até para as crianças em si, para elas meio que se preparar para esses estudos, etc. E eu acho que isso aqui é uma boa forma de mostrar, inclusive, como que a ciência pode ser legal. Não aquela baboseira do início de, não, porque eu sei se eu estou sobre o Arizona ou se eu estou sobre a China, etc., apenas com um relance enquanto eu ando de avião de noite, que é totalmente real, mas uma aplicação factual mesmo da ciência, sabe? Mostrar como que de fato isso aqui acontece, como que as pessoas podem pensar e utilizar essa ciência, como que ela pode ser bacana, como que ela agrega à nossa vida, sabe? Todas essas coisas elas ajudam. Então, mesmo que seja pequenos conhecimentos, pequenos detalhezinhos, eles podem ser bacanas, para que a gente não caia naquela história também do geógrafo que a gente acabou de ver, de que só estuda, estuda, estuda e não vê prazer nisso por causa que só fica se martirizando. Mas então é isso. Eu espero que você tenha gostado da minha análise. Ela ficou um pouco mais comprida do que eu planejava, eu tive que gravar de novo, inclusive. Então, desculpa se eu estou desanimado. Mas é que minha câmera foi pro brejo na outra. Eu espero genuinamente que essa câmera esteja boa agora. Enfim, qualquer coisa, deixe nos comentários se você gostou ou não gostou. Se você quer fazer alguma consideração, uma coisa que eu comecei a falar e não terminei, ou que você achou que eu não cheguei, pelo menos até uma parte satisfatória ali. Deixa o like ou dislike, se você gostou ou não gostou. E se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Assim fica mais fácil acompanhar o canal se você estiver gostando. E lembre-se, eu sou apenas o Story Hunt. Fique com Deus, até a próxima. Tchau.